o dia em que os Estados Unidos iam invadir o Brasil. Os repórteres do Fantástico estão no lugar por onde começaria a invasão. Documentos descobertos por pesquisadores e militares brasileiros mostram que o primeiro ataque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial quase foi contra o Brasil. A descoberta foi feita por este oficial da Marinha Brasileira quando fazia curso numa escola naval americana. E vi uns documentos em cima da mesa, todos riscados, alguns com anotações. Dei uma folheada e entre eles estava essa ordem de operações. Eu peguei, coloquei dentro do meu jaquetão, guardei. O comandante Antônio César Sepúlveda ficou surpreso quando viu que era um plano de invasão do Brasil. Produzido em 1941, o documento secreto do Alto Comando Militar americano dizia como seria o ataque ao Nordeste do Brasil. Se houvesse resistência, eles iam bombardear Natal durante 15 horas. O grande desembarque da invasão americana no Brasil estava planejado para acontecer exatamente neste ponto. A praia de Genipabu, perto de Natal, no Rio Grande do Norte, hoje é um ponto turístico famoso. Segundo o plano do Alto Comando Militar americano, 20 mil fuzileiros navais desembarcariam nesta praia, um lugar de mar tranquilo. Por aqui começaria a conquista do Nordeste brasileiro. As tropas teriam apoio de navios e até de um porta-aviões. Grupos de paraquedistas ocupariam posições estratégicas. Lanchas rápidas de desembarque levariam os fuzileiros navais até as praias brasileiras. Os ataques principais seriam contra Belém, Recife e Natal. Haveria ataques simultâneos em menor escala a Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e Fernando de Noronha. O objetivo: controlar toda a costa brasileira, da Bahia até o Amapá. Em menos de 6 horas, tudo deveria estar sob domínio americano. Não foi efeito. E que depois, o historiador militar almirante Hélio Leôncio Martins diz que as Forças Armadas brasileiras não teriam condições de reagir. Você acredita que haveria alguma estrutura das Forças Armadas brasileiras para reagir a uma invasão americana nessas circunstâncias, com esse poderio? Uma reação, digamos, ortodoxa, possivelmente não. Mas uma reação tipo Vietnã, que dificultava muito o trabalho dele, ia ser muito dificultado o trabalho dele. Mas não houve a guerra. O plano americano foi feito depois que autoridades do governo brasileiro demonstraram simpatia pela Alemanha e havia muita propaganda nazista. Mas o Brasil, que vivia sob a ditadura Vargas, acabou se definindo pelo apoio aos americanos e entrou na guerra no dia 22 de agosto de 1942, há exatamente 57 anos. A historiadora Maria Celina D'Araújo diz que o Diário de Vargas mostra que ele sabia da ameaça de invasão. A senhora acredita que Getúlio tinha conhecimento dessa possibilidade real do Brasil ser invadido pelos Estados Unidos? Sim, ele tinha certeza que se o Brasil não cedesse as bases via tratado, via um entendimento, as bases seriam tomadas pelos americanos. Natal passou a ser a mais importante base americana fora dos Estados Unidos. O primeiro comandante, Marshall Jenson, ainda se lembra de como foi bem recebido pelos brasileiros. Achei que a recepção, relacionamento entre os brasileiros e americanos foram ótimas, foram muito boas. O coronel reformado vem regularmente passar férias em Natal. Visita a base aérea que comandou, mas economiza palavras na hora de falar do plano de invasão. O senhor chegou a tomar conhecimento naquela época sobre essa possibilidade dos americanos invadirem essa área aqui? Realmente não pensei nessa possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade de em vários bilhões que isso aconteceria. Mas os documentos descobertos por este pesquisador do Rio Grande do Norte mostram que os planos
realmente existiram no início da guerra. Ele conseguiu documentos e fotos inéditas dessa época. Descobriu que a presença militar americana no Brasil foi muito maior do que se pensava. Os americanos temiam que os alemães conquistassem Natal, um ponto estratégico. Uma revista Life, que era a revista mais importante do mundo, afirmou à época, Natal era a encruzilhada do mundo. O plano nunca saiu do papel. A praia de Genipabu não virou nome de batalha. Um cenário como esse não merecia mesmo a violência da guerra.